1 Coríntios, capítulo 15, verso 35. Eu vou ler, irmãos. Os irmãos só acompanhem em espírito. Eu não sei como é isso, mas vamos lá. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá o corpo como determinou, e a cada uma espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma carne. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra espécie. As aves têm outra espécie e os peixes outra espécie. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o resplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro da lua e o outro das estrelas. E as estrelas diferem em resplendor uma das outras. Assim será como na ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. E é semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem é do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes aos homens terrenos, os que são dos céus ao homem celestial. Assim tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhe declaro que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhe digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é incorruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenha-se firme e que nada o abale. Seja sempre dedicado à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Amém? O tema da ressurreição, como nós falamos, é um dos pilares da fé da igreja cristã, que não pode de maneira nenhuma ser removido. E desde o começo nós vemos falando sobre a ressurreição e como algumas pessoas na igreja de Corinto estavam negando a ressurreição. E negar a ressurreição, irmãos, é distorcer o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala sobre em manter o evangelho
da forma que ele passou para a igreja. Ele recebe do Senhor Jesus Cristo, confirma com os apóstolos, ele mesmo é uma das testemunhas do Cristo ressurreto. Ele fala das pessoas que viram nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha ressuscitado. Porém, alguns crentes ainda negavam que haveria ressurreição. E o apóstolo Paulo ele vai falando que se não existe ressurreição, Cristo então não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, irmãos, a fé dos crentes é inútil e eles seriam uma falsa testemunha. Então ele coloca dessa forma para que a gente entenda a importância do evangelho, ou melhor, da ressurreição, e que a ressurreição é um dos temas que sempre foi pregado pelos apóstolos. Em suas pregações, ele destacava a ressurreição e ainda usava as escrituras no Antigo Testamento para confirmar sobre essa promessa de Deus. E agora que nós chegamos aqui a esse texto do versículo 35 ao 56, o apóstolo Paulo ele faz uma pergunta, né, que é uma retórica, e ele mesmo vai dar a resposta para essa pergunta, a respeito de como as pessoas ressuscitarão e como será os corpos das pessoas. Em que corpo essas pessoas virão? Como vai ser a ressurreição e com que corpo essas pessoas virão? Então o apóstolo Paulo já começa fazendo a pergunta e ao mesmo tempo dando a resposta. E ele vai usar a ilustração justamente das plantas. Ele vai falar sobre a semente, a qual ele diz aqui, ele fala insensatos. Insensato, o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra semente. Né? Então, o apóstolo Paulo ele usa aqui as plantas como uma ilustração da continuidade da vida. E vemos que isso está ocorrendo todo o tempo. Como se dá a ressurreição? E aí ele diz que a semente que é plantada, ela morre, né? E essa semente, quando morre, ela produz. E ela já vem em outro corpo, que já não é mais o da semente, mas de uma planta. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele usa essa ilustração para falar também da sua morte e a sua ressurreição. Ele disse, se a semente cair no caminho, for plantada e ela não morrer, ela não vai produzir e gerar uma safra. Então o apóstolo Paulo ele usa também aqui a semente como ilustração para falar sobre a continuidade da vida, para falar sobre a ressurreição, né? Então o próprio apóstolo Paulo ele fala em Coríntios, no capítulo 3, a respeito disso, e até mesmo do poder de Deus. Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Então ele fala sobre a continuidade da vida, ele fala dessa transição do corpo, irmãos, que é carnal, o corpo que é natural, o corpo que é corruptível, mortal, para falar a respeito também, para contrastar sobre o corpo da ressurreição, o corpo glorioso. Então aqui o apóstolo Paulo usa justamente a semente para nos explicar como é que se dará a ressurreição. E ele continua aqui no versículo 38. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente de seu corpo apropriado. Então, como é que os corpos, irmãos, serão? Com que corpo as pessoas virão quando ressuscitarem?
Que tipo de corpo vai ser? E a gente sempre pensa no espiritual, simplesmente algo que não tem massa e não ocupa espaço, mais ou menos o éter, né? O fantasma. E quando a gente olha para o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele desfaz esse ensinamento errado a respeito do corpo glorificado, o corpo da ressurreição. Ele mesmo chama Tomé para verificar que seu corpo não é um espírito, mas realmente um corpo que tinha carne, que tinha osso, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo fala para Tomé: toque aqui no meu corpo. Então, como será o corpo da ressurreição? Ele diz que o corpo corruptível, corpo mortal, é sepultado, o corpo fraco, esse corpo que nós temos. E na ressurreição, esse corpo, irmãos, ele vem incorruptível, ele vem forte, ele vem imortal, ou seja, ele não está mais sujeito ao pecado. Esse corpo não vai estar mais sujeito ao pecado, à corrupção. Este corpo não vai estar mais fraco, irmãos, cheio de doenças, cheio de defeitos. Este corpo não será mais um corpo mortal, mas este corpo será um corpo incorruptível. Esse corpo será um corpo, irmãos, regenerado, um corpo perfeito. Será um corpo imortal. É isso que o apóstolo Paulo, ele nos fala aqui, e aí ele ainda usa a ilustração da semente para falar a respeito deste corpo. E é interessante que quando ele fala aqui no versículo 38, mas Deus lhe dá o corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. E essa linguagem é a mesma linguagem de Gênesis, no capítulo 1, versículo 11, onde Deus, quando ele está criando os céus e a terra, eles dizem assim, que produza a terra toda espécie de semente. Toda espécie de semente. E é interessante que para cada semente, Deus dá um corpo. E aí o apóstolo Paulo está nos falando, irmãos, justamente a respeito da variedade do corpo, para responder essa pergunta: com que corpo os ressuscitados virão? Com que corpo eles virão? Porque eles têm em mente este corpo aqui. Nós temos em mente este corpo corruptível, este corpo fraco, este corpo mortal. Então eles querem saber com que corpo nós viremos, como vai ser este corpo, de que forma vai ser este corpo. E algumas pessoas têm uma imaginação tão fértil que acha que a gente vai ser diferente, que o corpo não será este corpo. E a Bíblia vem nos explicar como será esse corpo, né? E aí ele falando aqui sobre a diversidade de semente, ele diz assim: o corpo que é ressuscitado não é outro, é o mesmo corpo. O corpo que vai ser ressuscitado não é um corpo diferente desse que eu e você temos, não. Será o mesmo corpo. Observe que quando o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscita, lembrando como ele foi sepultado, Jesus Cristo ele foi crucificado. Lembramos que suas mãos foram furadas, seus pés foram furados, seu lado foi furado com a lança. E quando ele chama Tomé justamente para tirar a incredulidade de Tomé, quando falaram para ele, Jesus ressuscitou, o mestre ressuscitou, ele disse: se eu não ver as feridas, de maneira nenhuma eu crerei. E quando Jesus Cristo aparece com ele, aparece com as marcas dos cravos. E diz para Tomé, para que ele olhe, para que ele verifique. E o que é que ele diz? Que ele não é um fantasma, mas que o seu corpo é um corpo, irmãos, que tem carne e que tem ossos. Então não é aquilo que a gente muitas vezes achamos, ou que alguns pregadores pregam por aí, que o nosso corpo vai ser um corpo espiritual,
E aí ele entende que o seu espiritual é alguém que não está sujeito às leis da física. E aí ele acha que esse corpo vai passar uma parede, ele acha que este corpo vai voar, ele acha que este corpo vai aparecer ou desaparecer. Então é essas características que ele pega a respeito do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas devemos entender que nosso Senhor Jesus Cristo, ele não era só homem, mas ele também era divino. E as leis da física não se aplicavam a Jesus Cristo em nenhum momento da vida dele, porque antes dele morrer e ressuscitar, nosso Senhor Jesus Cristo, ele andou por cima das águas. Ele andou por cima das águas. Mas ele fez isso antes de seu corpo ser glorificado. Mas o apóstolo Paulo vai nos explicar qual é a natureza deste corpo, como este corpo será e o que ele destaca. Ele destaca aqui a incorruptibilidade do corpo. Ele destaca a regenerosidade do corpo. Ele destaca a imortalidade do corpo. É isso que o apóstolo Paulo está falando sobre as características do corpo da ressurreição. É assim que nós teremos um corpo. Então esse negócio que se ensina que nós voaremos, que nós vamos passar uma parede, isso aí de maneira nenhuma a Bíblia ensina. Isso não são prerrogativa, irmãos, nem virtude do corpo da nova ressurreição. E quando você ainda olha para este versículo, está dizendo que Deus, ele determina o corpo conforme a sua espécie. Ele determinou o corpo justamente de acordo com a sua criação. E veja o que ele diz: mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. E ele diz: nem toda carne é a mesma carne. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outras, e as aves outra, os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o resplendor dos corpos celestes é um, e o corpo do terrestre é outro. E aí nós vemos o apóstolo Paulo falando da diversidade de corpos que Deus, ele criou. Por que ele está falando isso? Ele está falando isso, irmãos, justamente que Deus pode nos dar, irmãos, um novo corpo. Um corpo diferente deste corpo. Este corpo que diferente no sentido de quê, irmão? No sentido que este corpo não estará mais sujeito à corrupção, não estará mais sujeito à doença, não estará mais sujeito à morte. É nesse sentido que a palavra de Deus diz que nós temos um novo corpo. E este corpo justamente para essa nova criação, a qual Deus, irmãos, ele está preparando para nós. E aí ele fala sobre essa diversidade. E Deus dá o corpo a cada um. E aí ele diz, se há corpos celestes, há corpos também terrestres. Agora ele usando, interessante que ele usa a semente como ilustração. Depois ele vai usar a diversidade de corpos, tanto do campo dos vegetais, como também dos corpos animais. Ele vai falar sobre o corpo do homem, ele fala do corpo das aves, dos animais, fala das aves e fala dos peixes. É interessante que ele faz essa diversidade de uma forma decrescente. Porque quando você olha na criação, o último a ser criado foi justamente o homem. Mas aí Paulo coloca o homem como primeiro. Primeiro foi aqui, coloca o homem, porque ele é justamente a coroa da criação. Mas quando você lê Gênesis, nós vemos que primeiro foi criado aqui as aves, depois foi criado os peixes, depois foi criado os animais e depois foi criado o homem. Então ele coloca numa forma decrescente para justamente destacar o homem como a coroa da criação. E aí nós observamos que ele usa agora esses elementos
celestiais para falar justamente da glória que existe entre os corpos celestes e os corpos terrestres. E ele vai falar sobre a glória justamente para nos fazer entender que entre a glória do corpo da ressurreição, ela é mais grandiosa do que a glória do corpo dessa criação. Olha que coisa interessante ele vai nos mostrar aqui. Se há corpos celestes, há também corpos terrestres. E ele diz, mas um é a glória do celeste e outro é a glória do terrestre. Aqui ele vai tratar justamente da glória desses corpos. E ele vai fazer um contraste. Essa ilustração para quê, irmão? Por que Paulo está usando essa ilustração? Porque ele quer mostrar que o nosso corpo glorificado, o nosso corpo ressuscitado, ele é mais glorioso do que este corpo que nós temos. É mais glorioso do que este corpo. Porque esse corpo nosso é cheio de problemas. É um corpo corrupto, é um corpo mortal, cheio de fraquezas. Mas quando ele vai falar sobre esses corpos aqui, ilustrando essas figuras, ele quer mostrar sobre a glória do sol. Os corpos celestes são corpos, irmãos, que estão mais gloriosos do que os elementos que estão aqui na terra. E aí ele prossegue mostrando esse contraste para nós. E aí ele diz, há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o resplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o resplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas. E as estrelas diferem em resplendor uma das outras. Aí ele diz no versículo 42, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível é ressuscitado imperecível. É semeado em desonra e é ressuscitado em glória. É semeado em fraqueza e é ressuscitado em poder. É assim que ele vai ilustrar esse corpo. Um corpo incorruptível, um corpo forte, um corpo imortal. E este corpo, irmãos, ele é governado pelo Espírito Santo. Esse corpo é um corpo que é governado pelo Espírito Santo. Imagine quando Deus, ele ressuscitar nossos corpos. Imagine. E a gente pode pegar o texto de Ezequiel 37, quando Deus está falando para o profeta profetizar sobre o vale de ossos secos. Ali estava só pó. E aquele pó, que o homem foi formado do pó da terra, começa, irmãos, a se juntarem e a formar ali uns seres humanos. E aí começa esse pó ser transformado de uma maneira poderosa pelo poder de Deus. E aí ser formado como uma pessoa. E aí Deus colocar o Espírito Santo, o Espírito nesse corpo que agora fica de pé, como ele fez lá em Gênesis no capítulo 2, quando ele formou o homem do pó da terra. É interessante que quando nós ressuscitarmos, irmãos, uma das coisas interessantes é que nós seremos regenerados. O nosso coração será transformado, como Ezequiel 36, versículo 27 diz. Deus, ele vai, irmãos, derramar o seu Espírito sobre nós, porque o corpo da nova ressurreição é um corpo incorruptível, um corpo imortal, mas é um corpo que é totalmente dominado pelo Espírito de Deus. O corpo é dominado pelo Espírito de Deus. E aí a gente vai observar que o Espírito Santo ele vai regenerar nosso coração, transformando este coração, mudando a nossa mente. O Espírito Santo vai escrever a lei de Deus em nosso coração.
E é interessante que a lei de Deus, ela justamente expressa o caráter de Deus. E é justamente aonde nós seremos transformados na imagem e semelhança de Deus, justamente por esta lei que estará expressa em nosso coração por meio do Espírito Santo. A lei de Deus, ela foi escrita nas tábuas de pedra, mas esta lei agora será escrita em nosso coração, de maneira que nós, irmãos, vamos obedecer a Deus, servir a Deus, e vamos expressar a imagem e semelhança de Deus em nossa própria vida. Então assim será o corpo da nova ressurreição, onde os cristãos, eles terão suas mentes, corações e corpos totalmente transformados, totalmente mudados. E aquilo que Gênesis está falando, e quando Deus diz, façamos um homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. O homem, ele vai resplandecer a glória de Deus em sua própria vida. Nós que somos chamados de templo e morada do Espírito Santo de Deus. O apóstolo que diz que nós estamos sendo transformados na imagem de Deus pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine como nós seremos na ressurreição. Nossa mente, nosso coração, nossos corpos totalmente transformado. E aí ele diz aqui, versículo 44, é semeado o corpo natural, é ressuscitado um corpo espiritual. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque a gente faz essa distinção entre o espiritual e o material e o físico, e na verdade os dois é para estar conectados, os dois é para estar juntos. E nós precisamos entender o que é o ser espiritual. Precisamos entender o que é o espiritual. Quando Deus criou o homem, é interessante nós observar que Deus sopra o espírito no homem, o fôlego de vida, e o homem se torna uma alma vivente. Quando nós lemos Ezequiel, nós vamos ver que Deus manda Ezequiel profetizar, né, sobre o vale de ossos, manda sobre aqueles cadáveres, manda soprar o espírito. E o espírito entra naqueles cadáveres e ali se forma um exército, e um exército que fica de pé. Nós observamos, Eclesiastes está falando, irmãos, no capítulo 12, versículo 7, que o corpo ele volta ao pó e o espírito volta para Deus. E nós precisamos entender que o homem é essa unidade. Mas o ser espiritual significa aqui, irmãos, é o ser que é controlado, dominado pelo Espírito Santo. É alguém que tem a sua mente transformada, é alguém que tem o seu coração regenerado, é alguém que na ressurreição ele vai estar justamente, ele será justamente incorruptível, ele será justamente imortal. É isso que o apóstolo Paulo está falando entre o homem físico e o homem espiritual. E quando ele está falando do homem físico, ele está se referindo a Adão até a nossa geração. É todos aqueles que são descendentes de Adão. E quando ele fala do homem espiritual, ele está falando do Senhor Jesus Cristo e da nova ressurreição em nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós entendermos isso, continue lendo o texto, o versículo 45. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Adão, como representante, irmãos, da raça humana, ele se tornou um ser vivo. Quando Deus formou ele do pó da terra, quando Deus formou ele do pó da terra, ele se tornou um ser vivo. Mas aí nós lembramos a respeito desse homem, primeiro homem, Adão, físico, as suas características que nós trazemos. E é isso que Paulo tem em mente, o homem físico. Se há um homem natural, há um homem também espiritual. O primeiro homem, aí ele fala de Adão. Adão não recebeu, irmãos, a eternidade, a vida eterna. Ele estava em uma fase
de provação e não recebeu a vida eterna. Pecou, morreu, e nós trazemos os seus traços, nós trazemos a sua imagem. A Bíblia diz que quando Adão gerou filho conforme a sua imagem e a semelhança. E está falando de Caim quando foi gerado. O apóstolo Paulo fala, ou melhor, Lucas falando em Atos, no capítulo 17, versículo acho que 26, ele diz: de um só homem Deus fez todas as gerações. O Salmo 51, ele fala a respeito de herdar o pecado do pai. Ele diz: em iniquidade foi formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele herdou a natureza pecaminosa dos seus pais. E aí ele está dizendo aqui: o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. O que são da terra são semelhantes aos terrenos, e os que são do céu são semelhantes ao celestial. Nós trazemos a imagem de Adão. Adão gerou filhos conforme a sua imagem e semelhança. Isso significa que o pecado de Adão, a fraqueza de Adão, a corrupção de Adão, a mortalidade de Adão foi passado para nós. Tudo foi passado para nós. Agora ele está dizendo a respeito justamente do homem celestial. O segundo homem é da terra, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, que subiu uma forma humana, ele que se encarnou, ele que tomou a forma de homem, conforme Filipenses no capítulo 2. E aí está falando dele, e está falando da sua ressurreição. O segundo homem é do céu, Jesus Cristo veio do céu. E aí nós podemos trazer também a semelhança de Cristo, a característica de Cristo. Então, olhe como será o novo corpo da ressurreição. Será um corpo incorruptível. Será um corpo forte. Será um corpo imortal. É assim que vai ser o nosso corpo. E aí ele está dizendo: assim como trazemos a imagem, a semelhança do homem da terra, também traremos a semelhança do homem do céu. Filipenses no capítulo de número 3, versículo 21, abra sua Bíblia, acompanhe essa leitura também. 3:21, ele diz: pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando a semelhança ao seu corpo glorioso. Nosso corpo humilhado, esse corpo, irmãos, acabado, Cristo vai transformar a semelhança do seu corpo. Aí, irmãos, a maldição será retirada. A gente não sentiremos mais cansaço, a gente não vai sentir mais dor, a gente não vai sentir mais sofrimento, não haverá mais doenças, um corpo totalmente, irmãos, glorificado. Lá, então, você não vai precisar de médico. Acho que essa profissão vai se acabar por lá. Coisa interessante. Por que o nosso corpo não vai passar mais por essa? Porque doença, tudo isso, irmãos, é consequência do pecado e da maldição que Deus lançou sobre a terra. Mas quando Cristo ressuscitar o seu povo, tudo isso será revertido. E o nosso corpo será um corpo glorioso. Aquilo que Deus pretendeu, porque todas essas coisas são maldição. O pecado é a verdadeira maldição hereditária. Então nós teremos um corpo totalmente transformado, um corpo glorioso, e um corpo semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo.
O segundo homem, irmãos, ele é o espírito vivificante. E aí que a gente precisa entender. Jesus Cristo, ele se tornou espírito vivificante. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o Espírito de Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 9 e o versículo 11, ele diz: aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. E ele disse: se o Espírito de Cristo habita em vós, o Espírito de Cristo ressuscitará os seus corpos, como também ressuscitou o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito de Cristo, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. E esse Espírito é que Deus, irmãos, nos deu para nos dar vida. E é onde nós seremos transformados, é onde seremos vivificados. Por isso que Paulo está dizendo que Cristo se tornou Espírito vivificante, ou seja, aquele que dá vida. Mas ele dá vida com abundância. Aí ele vai dizer aqui que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Eu já li esse texto há muito tempo atrás e já vi muitas pessoas explicando isso. E é justamente nessa falta de entendimento que as pessoas têm por ler a Bíblia, por achar que, não, lá no céu, irmãos, lá no céu, ninguém vai ter carne nem sangue. Essa explicação que as pessoas dão. Porque está dizendo aqui que a carne e o sangue não herdarão o reino dos céus. A carne e o sangue não herdarão o reino dos céus. Mas precisamos entender o que o apóstolo Paulo está nos falando aqui a respeito de a carne e sangue não herdar o reino dos céus. Ou seja, as carnes e sangue que o apóstolo Paulo está usando aqui, irmãos, é justamente o corpo corruptível. Este corpo corruptível não vai herdar o reino de Deus. Pelo contrário, nós teremos que passar por uma transformação. Nós vamos passar por uma transformação para podermos herdar o reino de Deus, como diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 17. É importante nós entendermos isso. Veja o que ele diz aqui. Irmãos, versículo 50. Eu lhe declaro que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhe digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. A carne e o sangue, que não pode herdar o reino dos céus, é o corpo corruptível, é esse corpo aqui, ó. Esse corpo nosso aqui, ele não vai herdar o reino de Deus, porque este corpo aqui, ele não é apropriado para a nova criação. Foi por isso que quando Adão pecou, Deus expulsou Adão do paraíso para viver fora do paraíso. Porque Adão agora não era mais apropriado a viver naquele paraíso, naquela habitação, que é a habitação de Deus, que é o reino de Deus. Eles não eram mais apropriados para isso. E aqui Paulo está dizendo que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Nem o que é perecível, o que é corruptível não pode herdar o que é incorruptível. Aí ele estava dizendo aqui que os mortos ressuscitarão. E os que estiverem vivos serão transformados. Para quê? Para herdar este reino. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala a respeito disso. Ele está falando para Nicodemos. Ele diz para Nicodemos: olha, se você não nascer de novo, você de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Então,
essa natureza agora que nós temos, ou melhor, esse corpo que ainda é sujeito à corrupção, que é sujeito ao pecado, que é mortal, este corpo não vai herdar o reino dos céus. Na verdade, é o novo corpo que vai herdar o reino dos céus. Esse novo corpo será transformado. Romanos capítulo 8, versículo 17. Ele diz aqui: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participamos da sua glória. Considero que o nosso sofrimento atuais não podem ser comparado com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo, que é justamente a ressurreição, que será apropriado para este reino de Deus, que será apropriado para esta nova criação. E aí ele continua: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois você sabe que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Se manter firme na promessa. Os crentes de Coríntios estavam justamente sendo enganados com essa falsa doutrina de que não há ressurreição. Isso é negar o evangelho, irmãos. Então nós precisamos manter o evangelho intacto. Nós precisamos manter o evangelho da forma que nós recebemos dos apóstolos. Muitos outros evangelhos estão sendo pregados por aí. Um evangelho que não fala sobre a morte de nosso Senhor Jesus Cristo e o seu significado expiatório e redentor para nós. Um evangelho que não prega o sepultamento de nosso Senhor Jesus Cristo e não prega também a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então as pessoas pregam. Em suas pregações, não há um senhorio de Jesus Cristo. Não há morte, não há sepultamento, não há ressurreição dele. Então, ocultar em nossas pregações a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é passar um evangelho distorcido. A nossa esperança é essa. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição, ela não é um fim em si mesmo, mas ela tem o propósito de resgatar a criação de Deus. Deus ofereceu o seu Filho por amor à sua criação, para resgatar as suas criaturas, para resgatar a sua criação do domínio do pecado, do domínio do diabo
e do domínio da morte. Então, essa é a nossa esperança, a esperança de que nós, morrendo ou ficando vivo, seremos, irmãos, ressuscitados ou seremos transformados. E Paulo diz um mistério aqui. Eu vos digo um mistério, irmãos. Que mistério é esse? Nem todos vão dormir. Quando ele fala sobre ressurreição, ele também quer mostrar, olha, mas nem todos vão morrer. Algumas pessoas ficarão vivas, mas essas pessoas que ficarem vivas terão seus corpos transformados. Ele falando aos Tessalonicenses, ele está dizendo, nós não pertenceremos os que dormem, mas os que dormem ressuscitarão primeiro, e nós teremos nossos corpos transformados e seremos arrebatados para encontrar com o Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Aí ele está dizendo, eu quero lhe falar um mistério. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nem todos estarão mortos, mas alguns estarão vivos. E os que estarão vivos? Os que estão vivos terão os corpos transformados. Aí ele usa aqui no piscar de olho, a palavra átomo, no grego aqui, que os gregos acreditavam que o átomo era a menor partícula indivisível. Depois os cientistas descobriram, né, que ainda dentro do átomo pode se encontrar o próton, o nêutron, né, mas os gregos usavam, não conhecia ainda sua natureza, e dizia que o átomo era algo indivisível. Então, era o que ele chamava para calcular, irmãos, uma coisa que acontecia muito rápido. E ele diz, no piscar de olhos, nós teremos transformado. Você piscou seu olho, já está com o corpo transformado. Os vivos já ressuscitou, tudo foi transformado, irmãos. Então veja que o que Deus pode fazer através de sua palavra. Com certeza, como na criação, haja luz, produz a terra todo tipo de semente segundo a sua espécie. E acontecia. E aí o Salmo 33, verso de número 8, do 6 ao 9, ele está dizendo, o Senhor falou e logo tudo apareceu. Eu gosto muito desse texto que joga por terra qualquer ideia dos teólogos que acreditam nos dias eras. Não, os dias era não eram, a criação não aconteceu em 7 dias literais. Não aconteceu, não, ali foi dias era, ali é uma figura de linguagem, não. O texto está dizendo, o Senhor falou e logo tudo apareceu. E para nós falarmos a respeito do poder de Deus, irmãos, é só nós olharmos na história da Bíblia. Só nós olharmos. A gente vai ver que Deus cria todas as coisas de maneira instantânea. A gente vai ver que a vara de Arão, irmãos, um galho seco, brotou, deu fruto. Um galho seco deu fruto. A gente vai olhar, irmãos, para o ministério de Jesus, até mesmo Jonas. Jonas estava lá no monte, subiu para ver se Nínive era destruída e ficou chateado por isso. E Deus, para mostrar, lhe dar uma lição, automaticamente Deus fez criar uma boboreira atrás dele, para lhe fazer sombra. E ali ele deitou, ficou, dormiu. Quando ele acordou, aquela boboreira estava cheia de lagartos e os lagartos estavam devorando, acabando com ela, e ele ficou com dó da boboreira. E Deus diz assim, você nem criou ela e você está com dó dela? E eu não vou ter misericórdia de um povo que não sabe discernir sua mão esquerda da direita? Veja que Deus criou aquilo instantâneo. Os milagres de nosso Senhor Jesus Cristo, a ressurreição que Jesus Cristo realizou, foi num piscar de olhos, irmãos. A gente olha a água transformada em vinho, nós sabemos que o vinho é uma série de processos, é o final de uma série de processos. Você precisa plantar, você precisa esperar o tempo para colher, você precisa levar para o lagar, pisar, deixar o vinho fermentar. Tudo isso é um processo, e Jesus Cristo pegou a água e transformou em vinho. Peixe que não foi ovulado,
Jesus Cristo multiplicou os pães. Imagina a célula de Lázaro, quando o pessoal, Jesus manda tirar pedra e o pessoal diz, já cheira mal. Ou melhor, já faz 4 dias. Já estava em decomposição. E agora o Senhor Jesus Cristo regenera o corpo de Lázaro. A viúva de Naim. O cego. E a pessoa Jesus Cristo diz para o cego, olha, veja, e daqui depois de 1 ano, agora eu estou enxergando, ele falou naquele dia, e eu estou enxergando hoje. E a pessoa se fosse assim? Então eu gosto quando o salmista diz, ele falou e logo tudo aconteceu. Ele não precisa de tempo para agir. Então por isso que diz, no piscar de olhos, nossos corpos serão transformados. Irmãos, imaginou pessoas que foram cremadas, pessoas que foram devoradas por animais, o corpo que já está em decomposição, e agora esse corpo, irmãos, voltar à vida. É o poder de Deus. Ele tem o poder para realizar todas as coisas. Só Ele pode realizar isso. Então seremos transformados em um piscar de olhos. E é assim que vai ser o nosso corpo. E o Paulo está dizendo, mantenha-se firme. Se mantenha firme, igreja. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, que seremos ou transformados ou seremos ressuscitados na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquemos em pé. Oremos a Deus.